Muito boa tarde, telespectadores e internautas da TVI. Está começando mais um programa Sacadas. E olha, hoje é um programa realmente muito especial, porque nós vamos falar de alienação parental, né? O dia 25 de abril é o Dia Internacional do Combate à Alienação Parental. E você, telespectador, deve estar aí cheio de curiosidade, super interessado nesse tema, porque é um tema muito moderno do direito, é um tema que exige muitos estudos e desafiador, em resumo, né? E para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVI 5 advogadas muito qualificadas, muito abnegadas nesses estudos, que são elas, a doutora Jaqueline Prestes, a doutora Laura Oliveira, a doutora Yara Viana, a doutora Amanda Caron e a doutora Andressa, né? Duas delas, a doutora Amanda e a doutora Andressa, já estiveram aqui comigo falando de direito sistêmico, inclusive é uma oportunidade boa da gente fazer mais uma vez um paralelo e falar mais um pouquinho sobre o direito sistêmico também. Os assuntos são muito grandes, eu lembro a vocês que esse é um programa formado aqui para os operadores do direito, voltado, né, a todos aqueles que se interessam e que estudam direito, juízes, promotores, advogados, estudantes, enfim, todo mundo. A gente vai procurar fazer uma abordagem bem legal aqui. Eu vou começar cumprimentando a minha colega, a doutora Jaqueline. Tudo bem, doutora Jaqueline? Tudo bem. Doutora Jaqueline, nós temos aqui as advogadas que representam duas comissões, né, da 43ª subseção da OAB, que é a Comissão de Direito das Famílias e a Comissão de Direito Sistêmico, ou seja, a gente está super bem equipado aqui para falar desse assunto, que é a alienação parental. O que exatamente, se a primeira pergunta tem que ser essa, é difícil fugir dela, né? Como é que nós conceituaríamos a alienação parental? O ato de alienar é o ato de você submeter o filho, né, a uma distorção mesmo da realidade, a fim de que desqualificar o outro genitor, podendo ser pai ou mãe, para que ele não tenha aquele afeto, né, seja rompido os laços de afeto, de amor, carinho. Doutora Laura, quais são os casos assim primeiramente, boa tarde. Quais são os casos mais clássicos de alienação parental que a gente costuma ver muito nos processos? Normalmente é nos casos de divórcio ou dissolução de união estável, em que normalmente ali dentro da separação o casal ele não conseguiu ter um diálogo. Então eles colocam o ego na frente da criança, então eles não olham para a criança, eles olham para a relação. Então eles ainda estão no embate para culpar o outro e acabam esquecendo daquela criança. Então aqui a nossa campanha, inclusive, ela tem o intuito de que a gente olhe para essa criança, porque muitas vezes ela é esquecida. Mas a legislação em si, ela já defende que deve-se priorizar os interesses dos menores, ainda que tenha que sacrificar algum interesse dos pais, né? Exatamente, tem o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Mas nem todo mundo tem essa... Não. Então, aí cabe, né, nós, advogados, a situar os nossos clientes quando eles vêm ao nosso escritório, né, ponderando, trazendo... Porque muitas vezes, os pais, às vezes, eles não têm, ou aquele que detém a guarda, né, porque a alienação ela não é só praticada pelos pais. Pode ser um avô, uma avó, enfim. Então, cabe... Às vezes, a pessoa ela não sabe que ela está praticando um ato de alienação. Então, às vezes, ela já vem com aquilo, com aquela raiva, com aquele não aceitação da separação e acaba passando por cima da situação ali da criança e afastando o outro genitor do convívio com a criança. Pode ser feita alienação não necessariamente do pai, então pode ser de um outro ente querido, uma avó, alguma coisa assim. Exatamente, pode. E a alienação acontece também em relacionamentos que não se findaram, por exemplo, estão casados ou estão em união estável e mesmo assim está havendo alienação? Sim, muito comum também dentro do próprio casamento. Sim, o que acontece? Porque normalmente, não é que isso é sempre, normalmente a mãe, ela está acostumada a ter um cuidado com relação àquela criança. Então, ela acaba não validando os atos daquele pai. Então, às vezes, para dar um banho,
para brincar, enfim, para alimentar. A mãe está habituada a fazer aquilo frequentemente. Isso não é uma via de regra, mas é o que normalmente a gente vê. E acaba não dando espaço para aquele pai participar. Então, é muito comum acontecer dentro do próprio casamento sem que a pessoa ainda tenha esse discernimento. Então, cabe a gente trazer ela para esse gancho. Doutora Yara, boa tarde. Boa tarde. Nos processos, como é que faz para se conseguir comprovar uma alienação parental? É uma prova muito difícil ou é uma prova que está ao alcance das pessoas produzir? Infelizmente, é uma prova difícil, porque a gente enfrenta aí a necessidade de uma análise mais pormenorizada, é uma análise que necessita ser contínua, né, perdurar no tempo. Às vezes um só atendimento a gente não consegue verificar. A necessidade da análise do profissional da psicologia e o assistente social, que ele vai fazer o estudo psicossocial com aquela criança, com aquela família, para entender as causas, os motivos, as consequências. Então, muitas vezes a manipulação chega a um ponto que aquela criança ela não consegue discernir as atitudes dela, e ela não consegue, ela acaba até perante a profissional, em um só encontro, manipulando. A própria criança consegue fazer isso, porque o alienador, às vezes, consegue entrar tão profundo na cabeça dessa criança que o próprio profissional, em uma só sessão, não consegue de pronto identificar. Não se convence da ocorrência da alienação, não constata, né? Agora, esses profissionais, eles são psicólogos, sim, no caso. Sim, são os psicólogos forenses, né? E eles têm essa incumbência de tentar desvendar os mistérios mais escondidos ali da relação, né, muitas vezes. Exatamente. Até a gente teve um caso recente no escritório e eu achei muito interessante, porque a profissional, ela estava observando o núcleo familiar já na recepção, ou seja, já ali naquele hall de atendimento, onde eles estavam esperando para ser atendidos. Então, assim, já ali ela já estava observando a proximidade, a criança ia mais para o lado de quem, o olhar da criança ia para onde, ela conseguiu até identificar um olhar meio amedrontado da criança. Então, provavelmente, era uma criança que ela mesma não estava manipulando as atitudes dela. Então, ela conseguiu se expressar livremente. Mas algumas crianças já estão no nível de alienação que não conseguem mais. Entendi. Agora, doutora Amanda, boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vinda de volta. Eu sabia que a doutora Amanda e a doutora Andressa estariam aqui comigo de novo. Eu acho legal da gente fazer um paralelo do direito sistêmico, né? Pela nossa última conversa, quem acompanha os Sacadas aí, a gente teve um programa bastante esclarecedor do direito sistêmico e eu me lembro bem que nós abordamos que o direito sistêmico ele trabalha com bastante números, é algo bem amparado pela ciência, digamos assim, não é nada esotérico, não é nem um pouco voltado à fé ou à crença, é algo bastante concreto, né, bastante objetivo. E para mim é muito claro esse paralelo, né? Essa tendência de, na alienação parental ou outros desvios de condutas, que você consiga encontrar razões dentro de uma análise sistêmica. Essa premissa que eu estou dizendo é verdadeira? Então, Fábio, na verdade, o que é o direito sistêmico, né? Colocada a abordagem sistêmica no direito, que é da terapia das constelações sistêmicas familiares. Essa terapia ela tem 3 pilares, né, que a gente chama de leis sistêmicas, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Por esse entendimento sistêmico, a gente compreende que nós, seres humanos, temos uma profunda lealdade ao nosso sistema e à nossa ancestralidade, né? Sobretudo aos nossos pais. E o quanto nós temos essa lealdade e esse amor cego, né? Principalmente a criança. A criança ela não tem maturidade emocional ainda para discernir as situações do dia a dia, para discernir as situações, as relações, né? E o que o direito sistêmico ele traz? Que nós somos 50% pai, 50% mãe, né? Então, geneticamente, nós somos eles. E quando um desabona, desqualifica o outro genitor, é como se ferisse profundamente essa criança,
né? E esse afastamento, esse rompimento gerado dessa criança ou desse adolescente, esse afastamento do pai, esse afastamento da mãe, o que pode gerar? Prejuízos irreparáveis na vida, né? Baixa autoestima, depressão, ansiedade. Já foi constatado em vários casos de constelação sistêmica isso também, né? A constelação sistêmica, ela não é a única forma de identificar isso. Claro que eu estou trazendo isso, né? É uma forma também de trazer para a advocacia uma visão mais humanizada, mas também não é a única, né? Agora, doutora Andressa, se a gente tem uma situação, se a gente está ali profissionalmente vinculado a um caso, né? E a gente vê uma situação ali que nos parece muito clara, que um olhar sistêmico, uma análise sistêmica nos faria compreender uma série de coisas. Existe a possibilidade de tratar, existe a possibilidade de dentro do olhar sistêmico você tentar algum tipo de evolução nesse cenário que você encontra? Então, para o advogado que tem essa visão, né, esse entendimento, como a doutora Amanda explicou, das leis, das vertentes que são as leis lá da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio, quando o cliente chega no escritório, a gente consegue acolher o cliente e trazer essa consciência para ele, o que está acontecendo da situação que ele leva até o escritório. Né? Como a gente sempre fala, quando um cliente chega até o escritório, ele não vai sozinho, ele leva toda a sua ancestralidade, então todos os vícios, né? O padrão que repete muito dentro da própria família. Então, eu como advogada, se eu tenho esse entendimento, não necessariamente uma formação em constelação, né? Não precisa necessariamente você fazer um curso, você pode agregar isso, mas se você estuda, aprofunda um pouco mais essa parte humanizada, você consegue de alguma forma ir conduzindo o cliente, fazendo perguntas, trazendo diagnósticos, não necessariamente abrindo uma constelação, não precisa disso, né? Você pode, como eu falei, é uma sugestão, mas não necessariamente precisa. Então, se você tem essa consciência, você faz perguntas para o cliente, questiona, e assim, se ele dá abertura, você pode ir, né, evoluindo, como você falou, você pode ir trazendo mais consciência. Se você vê que o cliente não dá abertura, aí, dependendo da situação, de cada caso concreto, se for um caso muito urgente, se for um caso muito que você analise que tem questões que envolvam perigo da criança e tudo mais, você entra com a técnica da advocacia, o seu trabalho com os seus estudos, que você já, né, normalmente trabalha. Só que como advogado, eu tenho uma postura diferente. Então, eu não vou necessariamente comprar aquela briga do cliente e entrar já querendo brigar com a outra parte. Não, eu vou tentar, muitas vezes, fazer reuniões, conversar com o advogado da outra parte também, se ela tiver o advogado. E aí eu vou, aos poucos, trazendo essa consciência para o cliente e muitas vezes ajuda. Muitas vezes você consegue dar um direcionamento. E se ele quer ser ajudado, vamos supor, se ele quiser. Ele entende os conceitos do jeito dele ali, mas ele detecta, poxa vida, a minha infância deve ter muita repercussão no que eu sou hoje. Sim. Gostaria de ser uma pessoa melhor, para lidar com tudo isso que eu estou vivendo. Às vezes uma separação, uma alienação, enfim. É possível ele evoluir? É possível a gente ver resultado? É possível. É possível. É possível. A pessoa ela já vai com essa abertura, né? Então você consegue, como um advogado de família, né? A gente já traz esse acolhimento para o cliente, então ele se sente seguro. E aí com a técnica, né? Com os estudos, ele vai sentindo essa diferença e muitas vezes ele já sabia, só que a gente faz as perguntas e ele mesmo escuta o que ele está falando. E você fala, olha, você falou isso. Aí ele toma essa consciência e a partir disso ele começa a observar aquela relação com o filho que pode ser diferente. Não precisa ser igual como foi o dele com o pai, por exemplo. Então ele vai desenvolvendo isso. E claro, ele pode procurar um profissional até para fazer uma constelação e tal, mas o advogado ele começa a trazer pelo menos esses primeiros pontos da consciência para ele, que não necessariamente ele precisa seguir nessa briga, né, com a família, porque muitas vezes, como eu falei, são padrões que vêm se repetindo e aí vem um descendente, a gente fala muito isso, e toma essa consciência desse padrão e consegue ir mudando. E aí esse filho, ele também vai conseguir ter uma outra relação quando ele casar, quando tiver os filhos dele, então vai passando. E aí essa transformação começa a seguir. Não é assim, né? Não vai acontecer 100%, mas é o começo da mudança dentro daquela família.
Doutora Jaqueline, estou assim, extraindo dessa primeira conversa aqui que a função do advogado é muito mais importante que a mera representação do cliente no processo. Parece que o nosso papel é muito importante, inclusive de informação, porque se nós estávamos falando aqui, isso é legal de falar para o telespectador, que a gente estava conversando bastante antes de começar o programa sobre o assunto e tal. Falávamos em off aqui, né, o quanto a gente precisa estar estudando, mesmo estudando muito, a gente sabe que é um tema muito difícil de esgotar, né, é quase inesgotável e a dificuldade, se para nós, com tanto estudo é difícil, a hora que senta o seu cliente ali completamente zerado e leigo, é desafiador, não é? É desafiador. Eu falo que direito das famílias não existe casos iguais. Então, cada caso é um caso, cada caso você tem que ter um atendimento diferenciado, um olhar diferenciado. Escutar tudo. Escutar mesmo tudo. Que pareça indiferente, né, a informação. Exatamente, até porque as consultas em casos que envolvem direito das famílias nunca vai ser uma consulta de meia hora, 30 minutos, nunca vai ser apenas uma. Às vezes a gente marca uma semana, marca outra, a gente vai juntando documentos, vai ouvindo, né, a escutativa, tentando entender o que a parte às vezes quer falar e não fala, ou às vezes não quer falar e você com as suas perguntas, né, mais técnicas, acolhedoras, você consegue identificar de fato qual é o conflito que tem e se ali existe um conflito e um caso a ser judicializado ou até levado para uma conciliação. Então, o papel do advogado, quando envolve direito das famílias, é extremamente importante, assim como também dos outros profissionais, né, conciliadores, psicólogos, assistentes sociais, membros do conselho tutelar. Então, toda essa rede, ela precisa estar em funcionalidade quando envolve um caso de direito das famílias. Ô, doutora Laura, uma questão aqui que me chama bastante atenção das nossas conversas aqui é essa questão de existir a data, né, o Dia Internacional do Combate à Alienação Parental. Me parece que a existência da data não é por acaso. Me parece que, intencionalmente, nós estamos necessitando conscientizar a população. Eu acho que isso não é um bom sinal do ponto de vista do funcionamento das leis, etc., ter que estar conscientizando. O que pode ser alegado como crítica, por exemplo, à alienação parental? Qual é o maior receio daqueles que são contra a existência da lei de alienação parental? Seria premiar uma paternidade mal exercida, alguma coisa assim? E eu também queria que a doutora falasse, se isso acontecer, quais seriam as ferramentas para a gente não usar a lei para prestigiar o mau pai ou a má mãe, né? Perfeito. Há que ter uma cautela. No escritório, a gente, como a doutora Andressa mencionou, a gente vai puxando, fazendo perguntas para entender a situação em si. E quando a gente percebe que realmente já chega ali um caso de abuso em que acontece com a criança, cabe aí a orientar, como a doutora Jaqueline disse, a equipe multidisciplinar, a necessidade de encaminhar para a delegacia. Claro que quando entra nesses casos é um pouco complicado. Cabe ter toda essa cautela para que não haja uma proteção, não use. Então, quem vai contra é no sentido de proteger o ato daquele pai ou daquela mãe, né, que cometeu esse abuso. Então, não é isso. O combate é conscientizar realmente a atitude de quem está afastando de uma forma de manipular a criança sem que aquilo tenha realmente acontecido. Então, são situações totalmente distintas. Uma é a realidade e a outra é aquela distorção do que realmente acontece. E a alienação é o ato de vamos dizer, de distorcer a realidade. Perfeito, né? exatamente. Se aquele pai é mau pai e a mãe diz seu pai é um mau pai e isso for verdade, nós não estamos diante de uma alienação, então. Né? Não. Tanto é que a nossa campanha, o intuito é mostrar que a situação com relação ao casal, ou seja, a relação conjugal, não é a relação parental. E eles levam os problemas conjugais para a relação parental. Exatamente. Isso é muito frequente, né? Muito. Muito frequente, tá.
Doutor Yara, eu estou percebendo aqui também pelas nossas conversas aqui que a alienação pode ser uma ferramenta de agressão, né, ao outro. E as mágoas, como nós estamos falando, essas mágoas que podem vir do casamento, podem vir de diversos fatores. É possível a gente estabelecer assim um limite de defeitos? Porque assim, todos nós temos defeitos. Nós não somos 100% os melhores pais do mundo, né? Nem as melhores mães. Todo mundo é falível, todo mundo erra. Mas é possível dizer até aqui o seu erro é um erro transponível que não vai alterar a sua convivência com o seu filho. Daqui para frente você começa a ser um mau exemplo? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, consumo de bebida, né? Aquela pessoa que tem um consumo social e tal, e de repente esse consumo começa a tomar conta da vida da pessoa, ela se dedica menos ao filho, e a mãe vai fazer esse trabalho, inevitavelmente, de estar sempre falando, não, seu pai bebe muito e tal. Dá pra gente dizer até aqui, mesmo com esses defeitos, ele continua sendo um pai cujo interesse do menor ainda é conviver com esse menor? Eu queria perguntar assim, tem um ponto que daqui pra frente não é melhor não conviver mesmo, porque daí o seu nível de defeito está muito alto. É possível a gente chegar nisso? Eu entendo que assim, a gente vai ter que constatar se as atitudes estão gerando algum perigo, algum dano para a criança. Então, às vezes, a gente até fala que não foi um bom marido, mas isso não significa que ele não é um bom pai, certo? Então, algumas atitudes são inaceitáveis para aquela esposa, para aquela companheira. Contudo, isso não caracteriza um desvio de conduta que vá gerar algum transtorno naquela criança. Né? Então, assim, eu entendo que deve ser observado, talvez, as atitudes da criança, verificando se ela está externalizando algo, se ela está apresentando alguma conduta agressiva, ou a escola está fazendo alguma recomendação, alguma atitude da criança que está fazendo com que abra-se o olho para algum problema. Salvo engano, se não tiver, aquela conduta do pai não está atingindo aquela criança. Então, os nossos olhos, novamente, têm que estar na criança. Eu pergunto isso porque eu acho um aspecto extremamente subjetivo. Uma vez eu tive um caso no escritório que a mãe trouxe para mim dizendo assim, olha, eu fiz de tudo. O pai pegava, ia para o bar, era um péssimo exemplo, mas eu sempre fiz uma leitura que, apesar disso tudo, o saldo ainda era positivo. Antes, assim, do que não convivendo, eu achava mais prejudicial a distância, né, do que essa convivência turbulenta, e fui suportando essa convivência turbulenta aos finais de semana, até que começou a ficar insustentável. E daí a mãe me falou, você não concorda que daí ficou insustentável? Eu falei, meu Deus, que difícil, porque ficou muito subjetivo e eu não estou lá dentro vendo se está bebendo muito ou não. E o muito para mim pode ser pouco para você e vice-versa. Né? Então, eu acho que, principalmente essa questão do vício, eu acho difícil de dizer, não, o seu vício aqui está tranquilo, ele está num nível, não, aqui você está sendo um péssimo exemplo, você está embriagado sempre na frente do seu filho. Estar embriagado na frente do filho já pode configurar um comportamento inadequado de um pai? Eu entendo que vai depender do grau da embriaguez. Né? É claro que se essa embriaguez estiver expondo a criança a alguma situação vexatória ou realmente estiver trazendo alguma situação que possa gerar alguma complicação para essa criança, sim. Agora, a bebida socialmente, acredito que não vai gerar prejuízo e concordo exatamente com você. É muito subjetivo. Cada família tem uma rotina, cada família tem uma programação, cada família tem um gosto, né? Então, assim, eu acho que é bastante complicado nós profissionais colocarmos esse ponto, né? Nós profissionais do direito conseguir fazer sozinhos essa divisão. Mas os pais não têm um limite na autoridade sobre o filho? Não tem até um ponto, você pode ir do outro ponto em diante, a lei te obriga, né?
condições mínimas de dignidade, de sobrevivência? Ah, sim, os pais têm os deveres para com os filhos, com certeza. Então, esses deveres devem ser sempre seguidos. Se alguma conduta desse pai, seja por embriaguez ou por outro vício, ou alguma conduta qualquer, estiver violando um desses deveres, aí sim deve ter o outro genitor, né, ou o outro responsável que está observando essa conduta, aí sim ele deve agir. Então, até me veio com essa fala. Gostaria de fazer uma colocação, uma vez conversando com uma psicóloga forense mesmo. Ela falou que o advogado, de um determinado processo, ela leu a petição inicial, então o advogado tinha feito diversas colocações, falas agressivas, e quando ela foi realizar o atendimento dessa família, desse núcleo, ela viu que não era nada daquilo. Ela falou, mas espera aí, parece que tudo que eu li na inicial, porque faz uma leitura do processo para poder contextualizar ali, né? Ela falou, parece que não é nada daquilo que está acontecendo. Não, a criança não transmitia, os pais não transmitiam. Então, o quanto a gente tem que ter um filtro, complementando até o que a doutora Jaqueline disse, às vezes o cliente chega muito ferido, com aquela intenção única e exclusiva de agredir. Então, qualquer conduta mínima que seja, ela coloca como se fosse algo grandioso. Então, a gente tem que ter aquele filtro, e até para não transparecer na petição, porque talvez aquela petição vai ser lida pela outra parte. E isso pode enfatizar e gerar ainda mais conflitos. Pode potencializar as animosidades do casal, né? Doutora Amanda, eu vou usar de novo o direito aqui, análise sistêmica, olhar sistêmico, né? Que a gente falar direito sistêmico, já fui corrigido que não é um ramo do direito, né? É uma forma de enxergar. Se a gente pudesse, sem conhecer, sem analisar a pontualidade de um caso, e a gente tivesse que atribuir o comportamento de alienação a algo que aconteceu no passado com a pessoa, o que será que a gente teria como maior percentual de incidência? Seria a própria alienação? Alienadores são pessoas que foram alienadas? Sim, Fábio, segundo os estudos sistêmicos, a gente tem uma tendência a repetir padrões. Então, aquele que sofreu alienação tem uma tendência, sim, a praticar a alienação, mesmo que inconsciente. Como já foi falado aqui pelas minhas colegas, muitas vezes a alienação começa de uma forma sutil. Não seja igual sua mãe, não seja igual seu pai. E quer ser igual, né? E vai invalidar. Seu pai falando Parece isso, seu pai. E quanto isso é um comportamento de exclusão. Quanto mais eu quero excluir esse comportamento, por exemplo, e parece seu pai, ou vai ficar igual ele, não seja igual ele, irresponsável, mais o nosso sentimento de lealdade que nós temos, mais inconscientemente nós vamos repetindo esse padrão do pai, justamente para incluir ele. Então, o pai ou a mãe tentar excluir de uma forma brusca o comportamento no filho, só vai gerar o efeito contrário, de o filho, inconscientemente, por amor e lealdade a esse pai, ter os mesmos comportamentos. Mas também, né, voltando na pergunta, aquele que foi inicialmente alienado pelos seus pais, avós ou por alguém, tem uma tendência. E por trás desse comportamento de alienação, às vezes tem uma falsa ideia de querer bem ou de amar demais, por exemplo. Eu não deixo com a mãe, ou eu não deixo com o pai, porque é perigoso, porque imagina, o melhor para o meu filho está aqui. Então, às vezes, essa alienação, ela está mascarada de um cuidar de muito bem, cuidar melhor, que nem sempre é isso, né? Como a gente já falou aqui, tanto a visão sistêmica quanto a legislação, eles visam o quê? O melhor interesse da criança e do adolescente. E qual é o melhor para a criança e para o adolescente? Estar sempre convivendo com o seu pai e com a sua mãe, salvo raras exceções, que é quando essas crianças estarão em risco, né, com alguma situação de risco, e daí que devem ser realmente afastados de seus genitores. Mas isso é sempre um último ato. Entendi. Doutora Andressa, nós estamos aqui quase finalizando, mas dá tempo de uma última abordagem aqui. A alienação parental, ela tem alguma relação com o pai que constitui um novo relacionamento, ou não há nenhum tipo de paralelo para essa questão? É possível também. Pode acontecer? Pode acontecer, porque
muitas vezes, né, quando constitui um novo relacionamento, às vezes dá muito mais atenção para o filho, né, que acabou de nascer, por exemplo, ou até para a esposa, né, a nova esposa, e acaba às vezes deixando um pouco, né, até a mãe começa a falar, você vai lá, vai ficar com a mulher do seu pai, né, começa a usar isso, e a criança ela vai, mas ela fica com medo, às vezes a mulher do pai quer super bem, o filho quer também, né, faz até um quartinho na casa, e aí a mãe acha que não é certo, né, com ciúmes, aí começa a usar isso, e a criança fica insegura de ir na casa do próprio pai, né, porque vai desagradar a mãe. Então começa a gerar, assim, vários atos de alienação. Vou fazer uma última pergunta para a doutora Jaqueline, aí eu prometo que nós estamos com o horário já super estourado aqui, eu prometo que é a última. A gente tem visto uma tendência dos tribunais de mudança de interpretação com relação a mães que levam os filhos morar longe dos pais, né? Até um tempo atrás isso não era nem discutido, né? As mães iam morar longe e tal, e hoje a gente vê que não é bem assim, né? Os juízes costumam pedir uma prova de que a mãe realmente precisa, né? Ir morar longe do pai sem uma prova bem concreta de que se trata de uma oportunidade profissional ou de uma necessidade iminente, pode ser considerado alienação parental? O simples ato de apenas mudar por mudar só para distanciar o filho do pai? Pode ser caracterizado sim um ato de alienação parental, inclusive está aí dentro de um dos incisos da lei de alienação parental, né? O ato de mudar de cidade, ainda sem, mesmo avisando, uma cidade muito longe, pode caracterizar sim. Então é importante que a pessoa que esteja com a guarda, comunique o outro genitor e demonstre realmente que é por conta de um emprego, existe até casos que o juiz autoriza levar até para fora do país, desde que o genitor ou a genitora comprove que ali a criança vai ter mais chances, oportunidades. Então, só o ato de mudar sem ter uma justificativa pode caracterizar sim. E está na lei, inclusive. Está na lei. Olha só, muito interessante. Olha, eu quero agradecer muito a presença das minhas colegas aqui, parabenizá-las, viu? Parabenizar a doutora Ana Lúcia, que não pôde estar aqui, mas preside a 43ª subseção da OAB aqui de Itapetininga e que é uma excelente presidente porque dá essa autonomia, eu sou presidente de comissão também, e dá essa autonomia de trabalho, dá essa oportunidade da gente poder estar fazendo o papel que as comissões precisam, um papel tão importante da OAB na formação da cidadania, na contribuição social, das relações sociais e etc. e tal. Quero agradecer muito, convidá-las para voltar, porque as portas aqui sempre estão abertas, a gente pode inclusive tratar esse tema com mais profundidade, pegar um caso específico, concreto, voltar aqui e fazer um debate mais de um caso concreto, porque eu acho que o assunto é de grande sabedoria, de grande conhecimento, de grande importância para todo mundo que assiste. Foi uma verdadeira aula. Viu? Muito obrigado a vocês. E você, telespectador, internauta, fique conosco aqui na TVI e acompanhe o programa Sacadas, que é um programa voltado para você, profissional do direito, juízes, promotores, advogados, bacharéis, escriturários, cartorários, todo mundo que gosta ou que é entusiasta do tema. Fique conosco e até breve.